Oi, gente, Wagner aqui. Essa é a aula de número 13 do módulo Explorando Python. Nessa aula a gente vai ver mais uma estrutura de dados do Python chamada de dicionários. Dicionários são uma estrutura muito parecida com listas. Na realidade, você pode pensar em dicionários como sendo listas chaveadas, ou seja, seus índices são chaves e essas chaves podem ser variáveis como texto ou número. No caso, o texto é mais comum para dicionários. Você pode criar um novo dicionário, um dicionário vazio, chamando a função dict. E veja que usando a função type, o retorno é do tipo dict para essa variável, que é o tipo embutido de dicionário no Python. Se você usar a função dir, você pode verificar alguns atributos, alguns métodos que podem ser utilizados em dicionários. A gente vai ver alguns deles aqui nessa aula. Então, imagina que você está querendo criar uma estrutura de dados para associar a uma partícula física, por exemplo. Você pode utilizar chaves como sendo os atributos da partícula. Por exemplo, massa pode ser um atributo, carga pode ser outro atributo, spin um terceiro atributo e nome um quarto atributo. Por exemplo, aqui eu estou criando uma estrutura de dados para se referir a uma partícula, no caso, a um elétron. Então, para você acessar alguns dados, você utiliza as chaves desse dicionário. Por exemplo, se você quiser acessar o nome da partícula, você utiliza a chave nome. A gente pode pegar essa estrutura e copiar e colar, reproduzir ela como sendo uma estrutura para diferentes partículas. Por exemplo, a gente pode criar um dicionário para se referir a um elétron, basta a gente alterar o valor da massa dele, um outro dicionário para se referir ao próton, também basta a gente alterar, e depois alterar também o nome de cada um. Então você acessa as suas propriedades, os seus atributos através dessas chaves. Então aqui eu queria deixar um desafio para vocês, não vou resolver agora, vou deixar para resolver no final, e você pode pausar e tentar resolver isso agora, ou então ver o vídeo até antes do final e tentar fazer. O desafio é o seguinte: utilizando esses dois dicionários que eu criei, um para elétron e outro para próton, tente imprimir o seguinte: tente imprimir a frase ou, aí você escolhe ou elétron ou próton, é tantas vezes mais pesado do que o ou elétron ou próton. Então, onde tem reticências aqui nessa função print, na chamada dessa função print, você substitui por atributos de um dos dois dicionários do elétron ou do próton. Então, tentem completar essa frase de forma que faça algum sentido. Então, seguindo adiante, vamos trazer um outro exemplo aqui. Imagina que um dicionário traz uma estrutura para você e essa estrutura guarda as informações de uma turma que você tem, uma turma para a qual você dá aula. Então, o primeiro elemento desse dicionário poderia ser a lista com o nome dos alunos, daí a gente cria uma chave com o nome aluno para se referir a uma lista dos alunos. Então, o primeiro elemento é uma chave com o nome aluno e isso se refere a uma lista. Então, o primeiro elemento do dicionário é uma lista. O segundo elemento, a gente pode se referir à nota da turma, que também vai ser uma lista. Então, a gente escolhe o texto nota para se referir à chave e depois estrutura uma lista com as notas dos alunos. Então, coisa que eu não comentei ainda, a sintaxe é você escreve a chave, dois pontos, e depois o elemento referente àquela chave. Com isso você cria um elemento do dicionário. Então, a chave, dois pontos, elemento, chave, dois pontos, elemento, você vai então criando um dicionário. Daí, para acessar as chaves do dicionário, você pode usar a função keys. Você chama o dicionário, usa um ponto para chamar o método do dicionário, depois usa a palavra keys. Então, com isso, ele vai imprimir as chaves do dicionário. Caso você receba esses dados de algum lugar de onde você não sabe ainda informações sobre o dicionário e quer obter as chaves daquele dicionário para então chamar os dados do dicionário. Para obter os valores sozinhos, você chama a função values. Então, com isso, vai retornar apenas os valores de cada um dos elementos do dicionário. Uma forma de obter um dado da função do dicionário é usar a função get. Dentro da função get, você coloca a chave que você quer extrair o elemento. Então, turma.get aluno obtém o elemento do dicionário chaveado pela palavra aluno. É o equivalente
a usar a notação de colchetes. Você pode simplesmente escrever turma, colchetes, aluno, daí você obtém a mesma coisa que chamando a função get. Então, até agora não usei a função print, né? Então, se você usar turma, chave, você obtém aquele elemento. Se aquele elemento for uma lista, você pode tratar essa chamada de elemento do dicionário como sendo uma lista. Como é que a gente faz isso? Os índices da lista são números. Então, turma nota 0 se refere ao elemento de número 0, ou seja, o primeiro elemento da lista do dicionário chaveado pela palavra nota. Então, vou criar agora uma nova seção, chamar ela de alterando valores, para ver como a gente pode editar os dicionários. Vou criar aqui um novo dicionário, para poder ter mais exemplos. Então, nesse dicionário, eu vou chamar ele de professor, vou colocar uma chave para se referir ao nome, vou preencher com o nome aqui, vou criar uma nova chave para se referir à idade, e uma última chave para se referir à disciplina. Então, a gente tem um dicionário que armazena os dados de um professor com nome, idade e as disciplinas que ele ministra. Então, para a gente alterar, você pode fazer a chamada do elemento do dicionário pela chave. Então, professor, nome, você pode utilizar isso para atribuir um novo nome ao professor. Então, vou atribuir aqui um novo nome e você vê que o dicionário professor foi alterado apenas o nome. A gente pode também incluir um novo elemento de entrada. Você não precisa criar o dicionário com todas as chaves que você imaginar. Você pode, ao longo do seu código, anexar, criar, listar novas entradas do seu dicionário. Então, eu vou listar uma nova entrada aqui do dicionário professor, chamada de salário, e vou atribuir um valor. Veja que agora o dicionário professor foi alterado, foi anexado mais uma entrada para esse dicionário. A gente pode adicionar elementos a uma lista que pertence ao dicionário utilizando a velha função append que a gente já viu na aula sobre listas. Então, como disciplina é uma chave que se refere a uma lista nesse dicionário professor, a gente pode fazer operações dentro dessa lista, chamando esse elemento do dicionário. Então, a gente usa professor, disciplina, entre aspas, para chamar a lista referente a disciplinas, e usa a função append para incluir uma nova disciplina. Então, dentro das disciplinas que o professor dava aqui, que era Introdução à Gambiarra, Tópicos de Reparo com Durex, agora eu vou adicionar mais uma disciplina para ele dar, que é Elástico Zoom. Eu sei que os nomes estão bem doidos aqui, mas é só uma forma geral de ilustrar a funcionalidade das operações em dicionários. A gente pode também alterar dicionários por remover elementos de uma lista do dicionário. Então, se a gente usar a função pop no dicionário, a gente pode remover elementos dele chamando aquela chave, por exemplo. Se eu quiser remover a idade por não querer colocar informações pessoais na estrutura de dados referente ao professor, eu posso usar a função pop e dentro da função pop eu coloco a chave idade, daí essa chave vai ser retirada, esse elemento vai ser retirado do funcionário. Agora, sobre alterar dicionários, tenha cuidado com uma coisa. Atribuições em dicionários não criam novos dados. Eles apenas referenciam a dados. Por exemplo, se eu usar uma variável A para atribuir a ela ao dicionário professor, o A, dessa vez, vai conter todos os dados que professor contém. Mas acontece que se alterar uma chave, uma entrada do dicionário A, desse dicionário que eu acho que eu estou criando, desse novo dicionário que eu acho que é novo, o que vai acontecer é que essa alteração vai refletir no dicionário original. Então, A recebe professor não faz criar um novo dicionário cópia do professor. O que acontece aqui é que A recebe não os dados exatamente, mas a referência dos dados. Então, qualquer coisa que acontecer com A vai acontecer também com a variável professor, nesse caso. Então, como se faz para criar um novo dicionário, que é uma cópia de um outro dicionário? Então, uma das formas que eu vou mostrar aqui, também é um conceito avançado, não tem problema se você não compreender bem, a gente vai rever com mais detalhes isso, é o Dict Comprehension. É parecido com o List Comprehension, que eu mostrei nas aulas sobre listas, muito parecido mesmo, a diferença é que dessa vez a gente utiliza uma notação de chaves ao invés de notação de colchetes. Então, nessa notação a gente vai ter o seguinte, ó. Novo dicionário, como qualquer outro dicionário, precisa ter chaves, dois pontos e o elemento. Então, aqui eu vou criar um dicionário que uma chave K qualquer, com dois pontos e outra chave que vai receber
o dicionário professor, chamando aquela mesma chave K. Eu vou copiar aqui os elementos, o próprio dicionário professor, só para ficar mais fácil de entender. Então vejam que no dicionário professor a gente tem nome, Francielson, a gente tem idade, 32, disciplinas, e a lista com disciplinas. Então essa mesma estrutura que eu estou trazendo para cá, nessa última linha aqui. Então o próximo que a gente escreve em seguir é a palavra for, que é uma palavra intrínseca do Python. Ela se refere a para, por exemplo, for, ou seja, para qualquer car dentro, estou chamando agora a palavra in, que é uma palavra-chave também do Python, e depois o dicionário professor. Então a gente tem aqui meu novo dicionário, que eu quero um novo dicionário diferente de professor, que eu possa alterar sem mexer no dicionário original, vai receber K, professor K, ou seja, vai receber a chave e o elemento correspondente para o K dentro de professor. Ou seja, esse K se refere exatamente às chaves do dicionário professor. Então, isso vai rodar por todos os elementos do dicionário professor, pegando a chave e criando um novo elemento nessa minha nova variável que eu estou chamando de novo. Então, esse novo elemento vai ter a chave K e vai ser preenchido com o elemento correspondente a essa chave K também. Então, depois de rodar isso, vejam que o novo dicionário tem os mesmos valores, exatamente os mesmos valores, mas se eu alterar um dos valores do novo dicionário, isso não é refletido no dicionário antigo professor. Então, veja que eu altero o nome do professor aqui na linha 15, mas isso no dicionário novo, mas no dicionário antigo, o antigo nome se mantém. O que não aconteceu anteriormente quando a gente tentou simplesmente usar a atribuição. Então, nova prova, novo teste para isso é se eu usar a palavra-chave is para testar se uma variável é identicamente igual à outra. Por exemplo, se eu tentar imprimir a ex-professor, estou perguntando se a variável a é identicamente igual a professor, ou seja, tem os mesmos dados e aponta para o mesmo local da memória no computador. Eu faço a mesma coisa com o novo para saber se é verdadeiro ou falso. Então, a ex-professor retorna verdadeiro, true, e novo ex-professor retorna falso. Ainda que novo tenha os mesmos elementos, os mesmos valores que o dicionário professor, não vai ser o caso, porque eu criei um novo dicionário alocando novos dados em um novo local da memória. Então, gente, voltando agora ao desafio que eu tinha colocado na metade da aula, vou mostrar agora o resultado para vocês. Então, a gente quer imprimir aqui uma informação de que alguma coisa é tantas vezes maior, mais pesado, na verdade, do que o outro, né? Então, vamos lá. Aqui a gente vê claramente que próton, e a gente sabe também disso, é bem mais pesado do que o elétron. Vamos imprimir essa informação agora. Então, a gente tem esse texto aqui, deixa eu copiar ele. Vou aumentar aqui um pouco a fonte. E aqui embaixo, é só copiar. Acabei recortando. Eu vou copiar, colar aqui embaixo, fora da função print, só para ficar melhor de vocês verem. Eu vou usar novamente aquela fstring, colocar até o nome aqui em cima também. Deixa eu criar mais uma linha, fstring, e comentar essa linha. Para vocês sempre lembrarem de que essa notação se refere a fstring. Então, aqui a gente quer que alguém, quer dizer que alguém é tantas vezes mais pesado do que o trem. Né? Então, como é o próton, a gente coloca aqui conjunto de chaves para a gente incluir a variável diretamente. Essa variável vai se referir a um elemento do dicionário P, que se refere ao próton, e aqui a gente vai colocar o próprio nome, certo? Aqui a gente precisa imprimir quantas vezes próton é mais pesado que elétron. Mas o que a gente faz isso basta dividir a massa entre os dois, a massa do próton dividido pela massa do elétron. Então aqui vai um par de chaves, porque dentro a gente vai incluir a própria variável, e essa variável na verdade é uma operação de divisão entre massa do próton, por isso coloco P, massa entre colchetes, dividido por E, massa, que se refere à massa do elétron.
Então, aqui a gente tem o, vai sair aqui, o próton é tantas vezes mais pesado que o, e aqui a gente vai colocar elétron, o nome do elétron. Conjunto de chaves, para a gente colocar a variável diretamente, e aqui vai colchetes nome. Então pronto, aqui está estruturado minha f-string, eu vou retirar ela daqui, recortar, colar aqui dentro e rodar, se der tudo certo, pronto. Então a gente tem aqui o próton é 1833,1503 e assim por diante, vezes mais pesado do que o elétron. E aqui mais uma dica, se você quiser, por exemplo, editar esse número para ficar apenas o número inteiro, como ele é um número real, um float, a gente vai usar a seguinte notação. 2 pontos para a gente usar a formatação. Depois desses 2 pontos, a gente inclui a formatação do nosso f-string. Daí, para indicar que a gente não quer nenhuma casa decimal, a gente coloca um ponto, um zero. E um F para dizer que o tipo de dado que vai ser repassado para cá é o tipo float. Então, ponto zero para excluir as casas decimais e F para indicar que é do tipo float que a gente está passando para cá. Então, quando a gente roda, ele exclui as casas decimais aqui e deixa só os números inteiros. Então, desafiará isso, é uma das formas de se fazer. Se você fez de uma forma diferente, me manda mensagem, seja aqui nesse vídeo ou então lá no Google Sala de Aula, para a gente debater sobre. Bons estudos e boa prática!